Livro Filhos e Filhas de Deus, capítulo 336. Agora é o tempo do selamento. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-lo a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo da angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração, devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Satanás sabia disso e estava trabalhando com afinco para conservar vacilante e instável, na verdade, a mente do maior número possível de pessoas. Vi que Satanás estava operando a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. Vi que alguns não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam porque não estavam firmemente plantados na verdade. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus e eles, os vacilantes, ficassem desprotegidos da ardente ira de Deus nas 7 últimas pragas. Somos trazidos das trevas do mundo para a maravilhosa luz de Deus. Se recebemos a imagem de Deus, se nossas almas forem purificadas de toda contaminação moral, o selo de Deus nos será colocado na testa e estaremos preparados para as cenas finais da história terrestre. Não temos, porém, tempo a perder. Quanto mais estudarmos a vida de Cristo com o coração disposto a aprender, tanto mais semelhantes a Cristo nos tornaremos. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de tornar firme a nossa vocação e eleição. Buscar o Senhor. Hoje, dia 2 de dezembro. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Aproxima-se o tempo em que será demasiado tarde para buscar a Deus e tenho estado a pensar como nos sentiremos quando terminar a graça e findar toda a obra de nossa vida. Com que sentimento havemos nós de recapitular o passado? Desejaremos então que houvessem sido mais fervorosos nossos esforços para servir a Deus? Desejaremos haver vivido mais em harmonia com sua verdade revelada? Seremos então considerados servos fiéis? Que seria se, neste momento, ouvíssemos a voz de Cristo dizendo: está feito? Em vista das solenes responsabilidades que pesam sobre nós, contemplemos o futuro, para que compreendamos o que nos cumpre fazer a fim de enfrentá-lo. Na solene assembleia do último dia, aos ouvidos do universo, será lida a causa da condenação do pecador. Pela primeira vez, os pais hão de saber qual foi a vida secreta de seus filhos. Haverá uma geral revelação dos segredos e motivos do coração, pois o que está oculto será manifestado. Os que fizeram brincadeira com as coisas solenes relativas ao juízo
ficarão sômbrios ao enfrentarem sua terrível realidade. Os que desprezaram a palavra de Deus enfrentarão então o autor dos oráculos inspirados. Não nos podemos permitir viver sem referência para com o dia do juízo, pois, se bem que longamente demorado, acha-se agora próximo às portas e se apressa grandemente, a trombeta do arcanjo sobressaltará em breve os viventes e despertará os mortos. Ao considerarem estas coisas solenes, não compreendem, queridos jovens, que devem deixar sua orientação egoísta, pecaminosa, cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem? Será seu próprio procedimento que lhes moldará o caráter para a destruição ou para a bem-aventurança dos intermináveis séculos da eternidade. Não atenderão à ordem: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. E assim acaba a nossa meditação de hoje, meus amados, com uma pergunta: que todos possamos pensar seriamente na nossa salvação. A minha oração é que nós pensamos seriamente no dia do juízo, pois ele está muito perto, queridos. Enquanto estamos vivos, agora, neste momento, o Senhor nos julga. Quando nós morremos, será tarde demais, meus amados. Nada poderemos fazer. Enquanto estamos vivos, nós podemos, sim, pelo poder do Criador, pelo poder do nosso amado Senhor Jesus Cristo, podemos viver, meus amados, uma vida santa, de obediência aos seus santos mandamentos. Se me amardes, disse Jesus, obedecereis aos meus mandamentos. Meus irmãos, a carta de 1 de João capítulo 5:3 diz que, porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penhosos. Meus amados irmãos, quando nós vamos amar a Cristo de verdade, nós também vamos obedecer à sua santa lei. A sua lei não é um peso, meus amados. A lei é um espelho que nos mostra a nossa sujidade. Ela nos mostra o nosso pecado. Meus amados irmãos, a lei não nos salva. Pelo contrário, a lei nos condena. O que ela faz? Ela nos direciona os nossos olhos para Cristo. E em Cristo encontraremos poder e perdão também, meus queridos. Agora devemos temer se continuaremos em desobedecer à sua lei. Quando estamos transgredindo um dos seus mandamentos com a nossa consciência, devemos temer, porque ele vai nos trazer ao julgamento. Vejam como é que diz o apóstolo Paulo aqui na sua carta de Romanos capítulo 2. Romanos 2:6 em diante. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo o ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. E agora, meus amados, muito importante esses dois versos, 12 e 13. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. E o verso 13, pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedeçam à lei. Estes serão declarados justos.
Eu li na Bíblia King James, uma tradução muito boa. Meus amados, a lei de Deus no dia do juízo final, ela julgará tanto o judeu como também o grego. Isto quer dizer, o judeu é aquele quem já recebeu a Cristo em sua vida e o reconheceu como seu salvador pessoal. Mas, infelizmente, ele ainda continua em seus pecados. Ele não abandonou os seus pecados acariciados. Por isso, meus amados, por não levar uma vida santa perante o Senhor, por não se deixar ser santificado pela toda a sua palavra, a lei de Deus o condenará no dia do juízo final. Quando falamos de grego, são aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que não fizeram um pacto com Deus. Mesmo estes, meus amados, no dia do juízo final, eles terão que receber a morte eterna. Meus amados, estes serão julgados porque eles não aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal, rejeitaram. Por isso, a lei de Deus os julgará no dia do juízo final. E tanto uns como os outros receberão a morte eterna. Meus amados, somente os santos herdarão o céu. A Bíblia diz: sejam santos, porque eu sou santo. Meus amados, a Bíblia diz que os santos não pecam habitualmente, mas eles levam uma vida santificada. Eles todo dia lutam contra o pecado, contra o Satanás, contra o diabo. E eles saem vencedores, porque o livro da Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 3, diz que somente os vencedores sentará com o Senhor Jesus lá no seu trono. Meus amados, Filipenses 4:13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Que este seja o seu pensamento para este dia, que possamos entregar o nosso coração completamente nas mãos de Jesus e que possamos levar uma vida santa aos seus olhos. Pela sua graça seremos salvos e pelo seu poder seremos transformados. Amém? Que esta seja a nossa oração. Um grande abraço, meus amados, e até amanhã, se Deus quiser. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo